Bora ler a Bíblia hoje? Hoje. Só 15 minutinhos. Vamos voltar à nossa leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9. Ontem a gente viu uma passagem muito peculiar, né? A transfiguração de Jesus. Lembra? Se você não viu, volta lá no seu vídeo de ontem e dá uma verificada. Jesus estava num monte e aí ele desce desse monte, né? Com seus 3 discípulos mais chegados, aqueles que vez ou outra estavam em uma missão especial com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. E quando Jesus desce do monte, tem uma multidão, uma confusão, né? Um povo meio agitado e aparece um pai pedindo para Jesus curar o seu filho. É sobre isso que a gente vai ler hoje. Que o Senhor esteja conduzindo a nossa leitura, trabalhando as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa compreender o que o Senhor quer falar conosco. Amém? Então, sem mais demora, vamos para Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37, que diz assim: No dia seguinte, eles desceram do monte, e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Então Jesus disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: Não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles, para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Vamos lá. Nós temos uma situação bem cotidiana daquela época, pessoas trazendo doentes para serem curados por Jesus. E vez ou outra vinha um endemoniado, né? Só que nós temos uma curiosidade aqui no meio do texto. Eu não sei se você reparou, mas no final do versículo 40, no versículo 40 todo diz assim: Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Olha só, o pai estava lá embaixo, Jesus estava lá em cima no monte. E os outros 9 discípulos, 3 estavam com Jesus, na leitura do vídeo anterior, mas 9 estavam lá embaixo no meio da multidão. E esse pai já tinha pedido para esses 9 discípulos expulsarem o demônio. E eles não conseguiram. Ué, o que deu de errado? Esses discípulos já tinham tido essas experiências antes. Lembra que quando Jesus enviou os 12 apóstolos para levarem o evangelho a outras cidades e curar, lá no início do capítulo 9, eles conseguiram. Eles voltaram das viagens e disseram a Jesus tudo o que eles tinham feito. Por que agora não funcionava? Por quê? Será que eles estavam sem poder? Será que Jesus tinha retirado esse poder deles? Quando esse pai desesperado encontra Jesus, ele fala: Mestre, ajuda-me porque os teus discípulos não conseguiram. Essa mesma passagem em outros evangelhos, ela tem um acréscimo onde Jesus explica, né? Por que eles não conseguiram. E aí Jesus fala, alguns demônios só são expulsos com muito jejum e oração.
E aí ele já deu a deixa, né? De que os discípulos não estavam conectados com Deus o suficiente. De que os discípulos não estavam abastecidos do poder do Espírito Santo. Não que Jesus não tivesse dado esse poder a eles, mas que eles estavam deixando esse depósito secar. E é isso que a gente não pode fazer. Eu sei que vão ter dias que a gente vai estar desanimado, que a gente vai estar desestimulado, né? Vão ter dias que a gente não vai conseguir nem orar, não vai conseguir ler a palavra. Por isso é tão importante estarmos em comunhão com outros irmãos, com uma congregação fixa, onde você possa ter pessoas que te conhecem, que conhecem a tua vida, que saibam das dificuldades por quais você passa e que possam estar em oração por você. Esse é o sentido da comunhão. Nós temos uma grande família espiritual que se alegra quando estamos alegres e que intercede por nós, que ora por nós, que pega na nossa mão quando a gente precisa. Mas voltando para o texto, a resposta que Jesus dá aqui no Evangelho de Lucas é: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Jesus está chamando os discípulos e está dizendo: vocês acham que eu estarei aqui para sempre? Eu estarei aqui tapando os buracos de vocês? Há quanto tempo nós caminhamos juntos? Será que vocês não conseguem ter fé o suficiente? Nós precisamos entender que hoje nós vivemos num contexto diferente. Hoje nós temos permanentemente a presença do Espírito Santo conosco. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos cultivar esse Espírito Santo dentro de nós. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós precisamos desenvolver. A palavra diz o fruto do Espírito. Ele vem habitar em nós e nós precisamos cultivar para que possamos dar fruto através desse Espírito Santo. Um fruto de ensinar a palavra de Deus, um fruto de evangelizar alguém, um fruto de misericórdia, de perdão, de amor, o fruto do evangelismo. Nós precisamos desenvolver o fruto, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. Nós não podemos depender exclusivamente da razão. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. E aí Jesus fala, né, expulsa, né, esse demônio e entrega o seu filho são e salvo ao seu pai. Mas a próxima leitura que nós vamos fazer, a partir do versículo 46, vai falar muito sobre essa questão que nós acabamos de ler. Acompanhe comigo. No verso 46 diz assim, ó: os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança, a pôs ao seu lado e disse: aquele que por ser meu seguidor recebe essa criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vocês, este é que é o mais importante. Quantas informações tem aqui nesse texto, gente? A primeira delas, olha com o que os discípulos estavam preocupados. Lembra que 3 discípulos tinham subido o monte com Jesus? Pedro, Tiago e João. Os que ficaram aqui embaixo começaram a discutir e a reclamar, né? Nossa, quem será o mais importante entre nós? Por que Jesus levou esses 3? Né? Isso, gente, era uma conversa que começou a fazer parte do discurso dos discípulos. Assim como os discípulos tinham uma noção equivocada do reino de Deus, que era um reino militar, um reino como nós entendemos aqui, eles também tinham uma noção de quem era uma noção errada de quem era o mais importante no reino de Deus. E nós também temos. Para nós, o mais importante é o mais forte, o mais inteligente, o mais belo, o que chegou primeiro, né?
Essas são as qualidades, os atributos de alguém que nós consideramos mais importante. No mundo é assim. Mas as coisas com Deus não são assim. Os valores de Deus não são como com os nossos valores aqui. Graças a Ele, porque senão nós estávamos ferrados. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O homem vê o externo, né? E quantas vezes a gente se dá mal porque a gente só olha para o externo, só olha para a aparência, só olha para a vantagem. Quando na verdade a gente precisa olhar com os olhos de Deus. A gente precisa ter o pensamento, os critérios e a avaliação que Deus tem. É quase impossível, mas a gente precisa buscar. Senhor, como tu analisaria essa questão? O Senhor, Ele sonda e esquadrinha cada centímetro, cada milímetro do nosso interior, do nosso coração. Que bom que Ele sabe, né? O que está no nosso coração, o que está na nossa mente, o que está no nosso ser. Essa informação que o Senhor conhece todos os detalhes aí de dentro de você, te alegra ou te assusta? É importante a gente analisar sobre isso, né? Mas a visão de quem era o mais importante dos discípulos e nossa aqui é distorcida, né? E o Senhor vem trazer um ensinamento para eles, que eles estavam preocupados com algo tão fútil que não conseguiram nem expulsar o demônio, o demônio do filho desse homem que foi até Jesus, né? Eles estavam preocupados e à toa e se ocupando com quem era o mais importante e deixando de fazer o principal, que era tirar a pessoa da opressão do pecado, que era tirar pessoas da opressão do inimigo e levá-las até Jesus. Olha como isso é forte. Olha como isso é importante. O quanto o mundo tem tirado o nosso foco. O quanto o mundo tem distorcido a nossa visão de qual é a nossa prioridade. Onde nós devemos empregar o nosso tempo. Onde nós devemos empregar nossa energia, nossa atenção. O mundo tem distorcido tanto. Pare um pouquinho. Ore. Senhor, me ajuda a identificar onde o Senhor quer que eu concentre as minhas energias. Onde o Senhor quer que eu concentre a minha paz, a minha paciência. Só Ele pode nos dar esse entendimento. E Jesus, ainda ensinando a esses discípulos, pega uma criança, traz para perto dele e diz assim, olha, aquele que recebe essa criança está recebendo a mim. E quem recebe a mim está recebendo o próprio Deus. O próprio Deus que o enviou. Por que Jesus faz essa comparação com uma criança? Gente, eu já falei aqui que naquela época, crianças e mulheres não entravam em conferência, né? Porque não eram consideradas nada, né? Imagine um grupo de pessoas hoje e uns cachorros. Você confere? Lá tinha tantas pessoas e tantos cachorros. Não, a gente só confere pessoas. Era a mesma importância que crianças e mulheres tinham, a mesma de um cachorro. Ninguém conferia, né? Então, Jesus faz isso. Ele pega... Era como se hoje a gente pegasse vamos lá, coloca qualquer classe assim, bem simples e humilde. Eu acho que até mais, né? Como se Jesus desse importância à classe mais marginalizada que tinha. Pegou uma criança e disse, quem recebe essa criança, quem dá importância, quem abre suas portas, quem recepciona, essa criança está recebendo a mim. O que Jesus está dizendo, ele finaliza, pois aquele que é o mais importante entre vocês, aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. E aí Jesus está fazendo a inversão das prioridades que aqueles apóstolos tinham. Jesus está nos chamando para inverter, para mudar o nosso sentido, para olhar mais para Ele e aprender com Ele como devemos eleger as nossas prioridades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque quantas vezes nós somos impulsionados
a agir pela nossa própria vontade, pela nossa necessidade, né? Necessidades essas que às vezes nem são de fato necessidades, mas que a rotina, a sociedade vai nos empurrando e a gente vai acompanhando, né? A modernidade, o consumismo. O exemplo que me vem à mente é o consumismo, porque é algo que quantas coisas nós temos comprado sem necessidade. A facilidade, antes você saía de sua casa para comprar as coisas, hoje você compra a um clique de distância e chega na sua porta, né? Então, hoje nós estamos sendo levados por uma sociedade, por uma cultura que trabalha 24 horas para nos distanciar do que Deus quer que a gente priorize. Consegue entender? E o inimigo, ele tá usando tudo isso a favor dele, né? Tudo isso. Você consegue perceber um movimento da sociedade para te trazer para a palavra de Deus? É muito raro, né? Mas veja no que o mundo tem focado. Veja o que o mundo tem priorizado. Veja as influências do mundo. É isso. A gente precisa identificar detalhes sutis, detalhes pequenos que têm nos afastado da prioridade que tem que ser Deus nas nossas vidas. Amém? Viu? Nem doeu. 16 minutinhos. E eu te espero amanhã pra gente ler a Bíblia de novo.